Capítulo 79. Vamos ao capítulo. Com efeito, gostei de ouvi-lo falar assim. Sabes a opinião que eu tinha de minha mãe. Ainda agora, depois de interromper esta linha para mirar-lhe o retrato que pende da parede, acho que trazia no rosto impressa aquela qualidade. Nem de outro modo se explica a opinião de Escobar, que apenas trocara com ela 4 palavras. Uma só bastava penetrar-lhe a essência íntima. Sim, minha mãe era adorável. Por mais que me estivesse então obrigando a uma carreira que eu não queria, não podia deixar de sentir que era adorável, como uma santa. E porventura, era certo que me obrigava à carreira eclesiástica? Aqui chego a um ponto que esperei que viesse depois, tanto que já pesquisava em que altura lhe daria um capítulo. Realmente não cabia dizer agora o que só mais tarde presumi descobrir, mas uma vez que toquei no ponto, melhor é acabar com ele. É grave e complexo, delicado e sutil, um desses em que o autor tem de atender ao filho e o filho há de ouvir o autor, para que um e o outro digam a verdade, só a verdade, mas toda a verdade. Cabe ainda notar que esse ponto é que torna justamente a santa mais adorável, sem prejuízo, ao contrário, da parte humana e terrestre que havia nela. Basta de prefácio ao capítulo. Vamos ao capítulo. Capítulo 80. Venhamos ao capítulo. Minha mãe era temente a Deus, sabes disto, e das suas práticas religiosas e da fé que as animava. Nem ignoras que a minha carreira eclesiástica era objeto de promessa feita quando fui concebido. Tudo está contado oportunamente. Outro sim, sabes que para o fim de apertar o vínculo moral da obrigação, confiou seus projetos e motivos aparentes e familiares. A promessa feita com fervor, aceita com misericórdia, foi guardada por ela, com alegria no mais íntimo do coração. Penso que lhe senti o sabor da felicidade no leite que me deu a mamar. Meu pai, se vivesse, é possível que alterasse os planos, e como tinha a vocação da política, é provável que me encaminhasse somente à política, embora os 2 ofícios não fossem nem sejam inconciliáveis, e mais de um padre entre na luta dos partidos e no governo dos homens. Mas meu pai morrera sem saber nada, e ela ficou diante do contrato como única devedora. Um dos aforismos de Franklin é que, para quem tem de pagar na Páscoa, a quaresma é curta. A nossa quaresma não foi mais longa que as outras, e minha mãe, posto me mandasse ensinar latim e doutrina, começou a adiar a minha entrada no seminário. É o que se chama, comercialmente falando, reformar uma letra. O credor era arquimilionário, não dependia daquela quantia para comer, e consentiu nas transferências de pagamento, sem sequer agravar a taxa do juro. Um dia, porém, um dos familiares que serviam de endossantes da letra falou da necessidade de entregar o preço ajustado. Está num dos capítulos primeiros. Minha mãe concordou e recolhi-me a São José. Ora, nesse mesmo capítulo verteu ela umas lágrimas, que enxugou sem explicar, e que nenhum dos presentes, nem tio Cosme, nem prima Justina, nem o agregado José Dias, entendeu absolutamente. Eu, que estava atrás da porta, não as entendi mais que eles. Bem examinadas, apesar da distância, vê-se que eram saudades prévias, a mágoa da separação, e pode ser também, que é o princípio do ponto, o arrependimento da promessa. Católica e devota, sentia muito bem que as promessas se cumprem. A questão é se o oportuno e adequado fazê-las todas e naturalmente inclinava-se à negativa. Por que é que Deus a puniria, negando-lhe um segundo filho? A vontade divina podia ser a minha vida sem necessidade de lhe dedicar. Era um raciocínio tardio, devia ter sido feito no dia em que fui gerado. Em todo caso, era uma conclusão primeira, mas não bastando concluir para destruir, tudo se manteve e eu fui para o seminário. Um cochilo da fé teria resolvido a questão a meu favor, mas a fé velava com seus grandes olhos ingênuos. Minha mãe faria, se pudesse, uma troca de promessa, dando parte dos seus anos para conservar-me consigo, fora do clero, casado e pai, é o que presumo, assim como suponho que rejeitou tal ideia, por lhe parecer uma deslealdade. Assim a senti sempre na corrente da vida ordinária.
Sucedeu que a minha ausência foi logo temperada pela assiduidade de Capitu. Esta começou a fazer-se-lhe necessária. Pouco a pouco veio-lhe a persuasão de que a pequena me faria feliz. Então, é o fim do ponto anunciado, a esperança de que o nosso amor, tornando-me absolutamente incompatível com o seminário, me levasse a não ficar lá por nada. Essa esperança íntima e secreta entrou a invadir o coração de minha mãe. Neste caso, eu romperia o contrato sem que ela tivesse culpa. Ela ficava comigo sem ato propriamente seu. Era como se, tendo confiado a alguém a importância de uma dívida para levá-la ao credor, o portador guardasse o dinheiro consigo e não levasse nada. Na vida comum, o ato de terceiro não desobriga o contratante, mas a vantagem de contratar com o céu é que a intenção vale o dinheiro. Hás de ter tido conflitos parecidos com esse, e se és religioso, haverás buscado alguma vez conciliar o céu e a terra, por modo idêntico ou análogo. O céu e a terra acabam conciliando-se, eles são quase irmãos gêmeos, tendo o céu sido feito no segundo dia e a terra no terceiro. Como Abraão, minha mãe levou o filho ao monte da visão, e mais a lenha para o holocausto, o fogo e o cutelo, e atou Isaque em cima do feixe de lenha, pegou do cutelo e levantou-o ao alto. No momento de fazê-lo cair, ouve a voz do anjo que lhe ordena da parte do Senhor: não faças mal algum a teu filho, conheci que temes a Deus. Tal faria a esperança secreta de minha mãe. Capitu era naturalmente o anjo da Escritura. A verdade é que minha mãe não podia tê-la agora longe de si. A afeição crescente era manifestada por atos extraordinários. Capitu passou a ser a flor da casa, o sol das manhãs, o frescor das tardes, a lua das noites. Lá vivia horas e horas, ouvindo, falando e cantando. Minha mãe apalpava-lhe o coração, revolvia-lhe os olhos, e o meu nome era entre ambas como a senha da vida futura. Capítulo 81. Uma palavra. Assim contado o que descobri mais tarde, posso transladar para aqui uma palavra de minha mãe. Agora se entenderá que ela me dissesse no primeiro sábado, quando cheguei a casa, e soube que Capitu estava na Rua dos Inválidos com Sinhazinha Gurgel. Por que não vais vê-la? Não me disseste que o pai de Sancha te ofereceu a casa? Sim, ofereceu. Pois então, mas é se queres. Capitu devia ter voltado hoje para acabar um trabalho comigo. Certamente a amiga pediu-lhe que dormisse lá. Talvez ficassem namorando, insinuou prima Justina. Não a matei por não ter à mão ferro nem corda, pistola nem punhal, mas os olhos que lhe deitei, se pudessem matar, teriam suprido tudo. Um dos erros da providência foi deixar ao homem unicamente os braços e os dentes como armas de ataque, e as pernas como armas de fuga ou de defesa. Os olhos bastavam ao primeiro efeito. Um mover deles faria parar ou cair um inimigo ou um rival, exerceriam vingança pronta, com este acréscimo que, para desnortear a justiça, os mesmos olhos matadores seriam olhos piedosos e correriam a chorar a vítima. Prima Justina escapou aos meus. Eu é que não escapei ao efeito da insinuação, e no domingo às 11 horas, corri à Rua dos Inválidos. O pai de Sancha recebeu-me em desalinho e triste. A filha estava enferma, caía na véspera com uma febre que se ia agravando. Como ele queria muito a filha, pensava já vê-la morta e anunciou-me que se mataria também. Eis aqui um capítulo fúnebre como um cemitério, mortes, suicídios e assassinatos. Eu ansiava por um raio de luz clara e céu azul. Foi Capitu que os trouxe à porta da sala, vindo dizer ao pai de Sancha que a filha o mandara chamar. Está pior? Perguntou Gurgel assustado. Não, senhor, mas quer falar-lhe. Fique aqui um bocadinho, disse-lhe ele, e voltando-se para mim, é a enfermeira de Sancha que não quer outra. Eu já volto. Capitu trazia sinais de fadiga e comoção, mas tão depressa me viu, ficou toda outra, a mocinha de sempre, fresca e lépida, não menos que espantada. Custou-lhe a crer que fosse eu. Falou-me, quis que lhe falasse, e efetivamente conversamos por alguns minutos, mas tão baixo e abafado que nem as paredes ouviram, elas que têm ouvidos. De resto, se elas ouviram algo,
Nada entenderam, nem elas nem os móveis, que estavam tão tristes como o dono. Capítulo 82. O canapé. Deles, só o canapé pareceu haver compreendido a nossa situação moral, visto que nos ofereceu os serviços da sua planilha, com tal insistência que os aceitamos e nos sentamos. Data daí a opinião particular que tenho do canapé. Ele faz aliar a intimidade e o decoro e mostra a casa toda sem sair da sala. Dois homens sentados nele podem debater o destino de um império e duas mulheres a graça de um vestido. Mas um homem e uma mulher, só por aberração das leis naturais, dirão outra coisa que não seja de si mesmos. Foi o que fizemos, Capitu e eu. Vagamente lembra-me que lhe perguntei se a demora ali seria grande. Não sei, a febre parece que cede, mas... Também me lembra vagamente que lhe expliquei a minha visita à Rua dos Inválidos com a pura verdade, isto é, a conselho de minha mãe. Conselho dela? Murmurou Capitu, e acrescentou com os olhos que brilhavam extraordinariamente. Seremos felizes. Repeti essas palavras com os simples dedos apertando os delas. O canapé, quer visse ou não, continuou a prestar os seus serviços a nossas mãos presas e as nossas cabeças juntas ou quase juntas.